Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar, vamos exaltar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Ele ressuscitou dentre os mortos. Também vamos celebrar a congregação das famílias cristãs com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão. Vamos exaltar, engrandecer e glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei eleva a nossa esperança, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conforme os dias vão passando, conforme mais se aproxima a vinda do Senhor, nós vemos a pressão sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo aumentando. E o que vemos é aquilo que a própria Escritura nos diz acerca da condição da igreja. O apóstolo Paulo foi bem enfático em dizer que a apostasia seria uma das marcas que indicariam a vinda do anticristo. Os conluios e as alianças que certas lideranças estão fazendo com o sistema é algo que tem que nos deixar com sinal de alerta. Por aumentar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vemos toda sorte de paganismo infiltrada dentro de certas denominações, o que nos faz acender o sinal de alerta. Esta apostasia, a liderança se corrompendo. Muitos poderiam dizer num momento como esse, em que ouvem isso dizendo: isso é comum em todas as épocas, mas Jesus ainda não voltou. O espírito do anticristo, como eu sempre afirmo aqui, já em algumas mensagens, o espírito está entrelaçado, mesclado entre as vozes dissonantes aí na sociedade, afirmando enfaticamente que Jesus não voltará, que Jesus não é o Filho de Deus, e que ele não veio em carne e sangue para desfazer as obras do diabo. Então, para muitos que estão desfalecendo, eles se deparam com esta verdade. Porque no tempo que tiveram de viver e aproveitar o tempo que tinham de vida para assim buscar ao Senhor, negligenciaram e protelaram a decisão mais importante que um ser humano, que uma pessoa possa ter em sua vida, que é a escolha de estar ou não com o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode fornecer a eternidade, somente Ele tem o verdadeiro paraíso. Veja como algumas religiões trazem falsas promessas, veja como as ideologias desse mundo trazem as suas ideologias utópicas, e uma juventude com a mente aberta, com a mente tábua rasa, adere a certas ideologias, acreditando que são agentes de promoção desta sociedade utópica. Tolos aqueles que caem nesta situação, pois nenhum de seus líderes, pois nenhum de seus agentes pôde ressuscitar dentre os mortos, somente o Senhor Jesus Cristo. E onde está o ponto de verdade, para que eu possa crer, pastor Fernando, essa verdade que o Senhor propaga aí pelas telas do YouTube? Porque se o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente não tivesse ressuscitado dentre os mortos, tolo seria aquele que ficaria propagando uma mentira e colocando em risco a sua própria vida, difundindo uma mentira de que Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Isso é a base daquilo que Paulo nos ensinou na carta aos Coríntios, capítulo 15,
Para que pregar o Evangelho se Cristo não ressuscitou dentre os mortos? A Remanescente Cristã Filadélfia, ela vem com esse propósito todos os domingos aqui celebrar esta ressurreição. Vemos a nossa esperança, nós somos fortalecidos por esta verdade, pela tônica desta doutrina, desta verdade assim trazida e realizada pelo Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição. Pelo Espírito que operou na sua ressurreição, resgatando o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Entendemos que se o Espírito ressuscitou, o Filho de Deus, cumprindo as Escrituras, cumprindo os detalhes da profecia, como não poderia este Espírito intervir em nossas vidas e também operar um milagre? Em especial, ressuscitando os nossos sonhos, realizando curas, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Só Ele verdadeiramente pode operar milagres. E nessa manhã eu quero que você creia nesta verdade. Veja que a igreja de Filadélfia se destaca entre aquelas as quais, dentre as 7, as quais o Senhor mais elogiou pela sua postura, pela sua condição. E ele alerta esta igreja de uma grande tribulação, que há de se estabelecer sobre a terra. Se a igreja cristã Filadélfia lá do passado passou partes ou pereceu, faleceu glorificando ao Senhor Jesus Cristo, uma coisa bem certa, existe uma verdade plena e absoluta, que nem a morte, nem as aflições, nem a perseguição pôde separar a igreja de Filadélfia do grande amor de Deus que está em Jesus Cristo, na profissão de fé que está em Jesus Cristo, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu quero trazer essa mensagem, que você seja revigorado nesta mensagem, nesta palavra que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Veja o que está acontecendo ao nosso redor. Talvez isso traga desânimo, talvez isso traga desespero, talvez isso traga insegurança, porque você sabe muito bem que num simples apertar de botão, num mundo cercado de tecnologias quanto esse que nós estamos vivendo, nem o dinheiro, nem bunker, nem nada pode proteger o homem, as pessoas, por mais afortunadas que sejam, do dia do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo. Vamos adorá-lo, vamos engrandecer. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, quebra as amarras nessa manhã. Vai dissolvendo toda a cegueira de ouvidos, toda a cegueira de olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a cegueira espiritual seja agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendida pelo fogo do Santo Espírito. Ilumina a mente e o entendimento para a compreensão da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a força operante das trevas parta em retirada agora, afastadas, afugentadas pelo fogo do Santo Espírito. Ó Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, com a Tua luz, ilumina o entendimento. Abre, Pai Santo, sensibiliza os nossos sentidos à Tua presença, pois Tu és santo. Ajuda-nos a santificar. Nesses últimos dias em que o crivo de provação, de tribulação aumenta, dá força ao Teu povo pelo poder do Teu Espírito. Sabemos que não temos força em nós mesmos, mas pelo poder do Teu Espírito somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o Teu povo no Sudão, na Nigéria, em Guiné-Bissau, na China, em nome do Senhor Jesus Cristo, em toda a janela 1040, visita o Teu povo agora, levanta um povo forte, Senhor Jesus Cristo, aqui no Brasil, Pai, diante deste momento tão delicado, te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, salva o capitão. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, salva a sua família, protege, Pai Santo, os Teus filhos, Teus agentes, Tua igreja, os conservadores, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, resgata das seitas ideológicas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, nos põe em condição de verdade, te suplicamos,
Pois como o Senhor abomina a mentira, assim também, Senhor Jesus, nós não queremos estar e permanecermos cegos na mentira, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida eterna. E assim a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.